Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho aqui a honra e a alegria de receber dois amigos aí, já dois parceiros muito conhecidos de todos os oficiais de justiça no Brasil, principalmente pessoal que participa dos eventos, né, dos congressos de oficiais de justiça, porque eles têm realmente dado uma contribuição relevantíssima e em vários cursos de capacitação. Estou falando aqui de Daniel Faião e Mauro Faião, oficiais de justiça do TJ Alagoas, e são os responsáveis pela Escola de Oficiais. Muito obrigado, Daniel e Mauro, pela presença de vocês. É uma honra para a gente recebê-los. A honra é toda nossa, Gerardo. Muito obrigado pelo seu convite. A gente fica muito orgulhoso de estar aqui participando do seu programa, do seu podcast. E, enfim, eu sei que a agenda do dia a dia de todo mundo é ruim, né? De se concentrar e parar para fazer isso. Mas faz parte do nosso trabalho. A gente está na rua, está nas diligências, mas estamos aqui também conversando com o público no digital. Também fico muito feliz em estar aqui hoje. Gerardo, acho que tem mais de um ano já que a gente conversou na beira da piscina, batendo papo sobre gravar um vídeo, e finalmente a gente conseguiu fazer isso. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga contribuir um pouco mais para a capacitação, para o treinamento e para a compreensão do oficial de justiça em relação ao que vem acontecendo. Que maravilha. Muito obrigado mesmo. E, assim, antes da gente entrar na Escola de Oficiais, que eu acho um projeto, assim, relevantíssimo para os oficiais de todo o Brasil, mas antes, só para entender um pouquinho da história de vocês, até porque são irmãos, né, que estão dentro do mesmo cargo no TJ Alagoas, aí entender um pouquinho isso. Como é que foi? Um entrou no cargo de oficial, aí apresentou para o outro. Por que vocês resolveram fazer o concurso de oficial de justiça? O que atraiu, assim? Vocês conheciam outros oficiais também? Entraram ao mesmo tempo? Enfim, explica aí um pouquinho para os nossos telespectadores como é que foi essa história. Cara, isso pra gente sempre foi um mundo muito novo. Na época a gente tinha cerca de 20 anos de idade. Eu era estudante de engenharia, o Mauro já conta o segredo dele, mas todos nós três, contando com a minha irmã, nós fizemos o mesmo concurso, 2002, salvo engano, e todos nós três passamos no mesmo concurso. Mauro e eu para oficial de justiça, a minha irmã para escrevente à época, e, enfim, hoje ela é analista, e nós seguimos aqui há cerca de 20 anos no cargo de oficial. Porém, à época, a gente não fazia ideia de que se tratava. Meu pai trouxe uma ideia, meu pai fuçava um pouco nesse mundo jurídico, ele era militar, fuçava um pouco nesse mundo jurídico, e, de repente, num dia ele trouxe essa ideia. Olha, vi esse edital aqui, dei uma olhada que pode ser legal, o judiciário é interessante. A gente não fazia ideia, não conhecia o oficial de justiça, não estava envolvido com o judiciário, eu não estudava nada do judiciário à época, mas o nosso pai incentivou e a gente mergulhou lá nos livros por algum tempo, alguns bons meses, e tivemos êxito no concurso e estamos aí até hoje. Então foi meio assim, não foi nada pesquisado, foi meio aleatório e a gente mergulhou e deu certo. Coisa boa, né? Coisa boa. Geraldo, eu acho que o Daniel foi um pouco sutil quando falou que o nosso pai incentivou a gente. Ele praticamente obrigou a gente a fazer o concurso, ele perturbou até a gente começar a estudar sério e fazer a prova. Na época, eu fazia informática, estava focado em concluir essa área de tecnologia, e o nosso pai tinha uma visão muito ampla, muito boa em relação ao serviço público, e ele dizia para a gente, meus filhos, sigam o caminho do Poder Judiciário, é um excelente trabalho, é um trabalho nobre, vocês vão receber bem, vocês não vão ter problemas na vida de vocês e vocês vão poder ajudar, colaborar um pouco no desenvolvimento da sociedade. Na época a gente não queria fazer, mas aí ele perturbou tanto a gente que a gente chegou lá e fez. Eu tenho uma peculiaridade porque eu sempre quis fazer direito. Né? Eu ia terminar informática para depois entrar na área jurídica. E acabou que surgiu essa oportunidade, nós passamos, e aí eu entrei logo para o curso de direito e eu me encontrei nessa profissão, gosto muito do que a gente faz. E a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, dando aula, e acabou, de uma forma bem resumida, que a gente se encontrou aqui.
Não, excelente. Para a gente assim, é um ganho enorme, né? Ter pessoas com esse perfil. Vocês têm um perfil nato assim de professor, né? Vocês até falam, a gente conversando às vezes em corredor, já estão dando aula, né? Assim, já estão explicando ali o tema com profundidade. Então, assim, o pai de vocês pressionou, mas a gente que teve o ganho aí da entrada de vocês no cargo de oficial de justiça. E assim, como é que vocês identificaram essa demanda dos oficiais de justiça assim por uma capacitação? Isso é interessante porque assim, eu antes de ser oficial de justiça eu fui policial rodoviário federal, e aí lá quando eu entrei eu tive um curso de formação de 4 meses assim interno, aprendendo várias disciplinas, tudo que o PRF ia fazer na rua. E quando eu resolvi fazer o concurso para oficial de justiça, foi um curso muito rápido, né? De uma semana ali, era basicamente de tarde, e quase que assim, falando o que a gente já sabia sobre a legislação processual, uma outra coisa da prática. Então eu senti muita falta de uma capacitação específica de oficiais de justiça. Como é que vocês vivenciaram isso, né? Assim, quando vocês entraram, vocês já perceberam essa carência ou isso veio com o passar do tempo? Gerardo, isso é uma história interessante, porque eu acho que é igual em todo o Brasil. Aqui a gente entrou e não teve um treinamento adequado. Não existia uma estrutura de treinamento e capacitação. E o legal é que eu comecei estudando direito, nós começamos estudando direito para sermos oficiais de justiça. Então, o nosso estudo de direito sempre foi voltado ao oficial, antes mesmo de eu fazer faculdade de direito, porque à época não era exigido. Quando eu comecei a trabalhar, em paralelo à faculdade, eu sempre estudei com foco para o oficial de justiça. E isso talvez tenha desenvolvido algumas habilidades de forma natural. A falta de treinamento dado pelo próprio Estado e a insegurança geral que existe, que a gente percebe que existe entre os oficiais de justiça, fez com que, a cada diligência que eu ia realizar, eu tinha que estudar. Para cumprir cada mandado, eu ia estudar legislação, eu ia estudar o que tinha de jurisprudência, de doutrina, de entendimento. E, naturalmente, isso foi sendo desenvolvido. Em paralelo, os meus amigos sempre disseram que eu tinha que ser professor. E eu sempre corri disso. Mas não consegui fugir. Então, naturalmente, depois de alguns anos de trabalho, os colegas começaram a me consultar muito no trabalho, na central de mandados. E eu, naturalmente, comecei a ensinar uso de sistema, direito, processo, cumprimento de mandado. Comecei a dar aula pela Escola da Magistratura para os oficiais de justiça. Fiz a pós-graduação dentro do judiciário. E isso foi algo bem natural. Então, essa procura que a gente teve dos próprios oficiais de justiça aqui do estado de Alagoas, presencialmente, fez com que a gente desenvolvesse esse trabalho aos poucos e, naturalmente, acabasse dando aula. Muito bom. E assim, como é que começou mesmo a escola, assim? Vocês começaram vocês dois, teve mais gente? Como é que foi, assim, o projeto inicial? Vocês lançaram um curso, depois vocês foram ampliando, assim, como é que foi esse começo? Cara, esse começo, ele teve um start, ele teve uma centelha um pouco antes da época da pandemia. O Mauro já ministrava esses cursos locais aqui, presenciais, aqui em Alagoas, e eu estava projetando um curso sobre avaliação de imóveis e dos bens móveis também, por conta da minha formação em engenharia. Então, eu observei ele fazendo isso, treinando a turma daqui. Muita gente me perguntava muito sobre avaliação. Aí peraí, o Mauro está dando algumas aulas lá, eu vou rascunhar, vou scriptar alguma coisa também, vou estudar mais a fundo, transformar isso para a nossa linguagem de oficial de justiça, e comecei a projetar o curso de avaliação. E aí, no meio do caminho, quando a gente tinha esse projeto local aqui, para os nossos colegas em Alagoas, surgiu a pandemia. E aí a pandemia foi um evento catastrófico, mexeu com todo mundo, e isso travou o nosso projeto. Aí a gente em casa, caramba, a gente estava tão animado com isso, e scriptando e desenhando isso. Porém, um pouco também antes da pandemia, eu sempre gostei dessa área de comunicação, um pouco de informática, de redes sociais. Eu fui para São Paulo e fazer um curso, aprender um pouco mais, estudar um pouco mais de como isso funciona no mundo virtual.
acabou que, por coincidência, juntou o Mauro fazendo as aulas presenciais aqui, eu me capacitei um pouco em relação ao mundo digital e a pandemia travou todo mundo em casa. E aí, no bate-papo, nos brainstorm da vida, eu cheguei para o Mauro e falei, Mauro, o nosso projeto está travado, eu tenho algumas ferramentas aqui para conversar contigo, vamos tirar isso da gaveta e vamos começar a falar isso no digital, conversar com a turma, que está todo mundo trancado em casa, ninguém sai, ninguém pode fazer nada, é uma pandemia, vamos tentar nos comunicar pelo digital, só que a gente não sabia como funcionava o Instagram, como funcionava a rede social em geral, o YouTube, como é que grava, como que se comporta na frente de uma câmera, do jeito que a gente está falando agora, que nos parece que é muito natural, né? Nos parece que a gente faz isso sempre, mas não. Para a galera que não está acostumada a fazer isso, é só fazer um teste. E o teste é o seguinte, fica conversando naturalmente com um amigo, com um colega, falando sobre qualquer coisa da vida, e observa se alguém chegar com a câmera do seu lado, filmando aquela conversa. Eu acho que é uma reação natural, todo mundo travar, o que está acontecendo? Opa, está ficando registrado, né? Então, isso acontece com todo mundo. E aí, meio que não foi uma pesquisa de mercado, não foi um projeto, vamos criar uma escola com esse objetivo, não nasceu com esse objetivo específico. Nasceu, sim, com um pouco do empreendedorismo e com um projeto que a gente estava tentando tirar da caixinha do presencial para o digital. Só que o nosso público de oficial de justiça é tão carente, Gerardo, em relação a esse tema, em relação ao assunto do nosso dia a dia, em relação às nossas atribuições, às nossas atividades, enfim, que isso foi recebido de uma forma muito rápida, muito ampla e uma forma muito positiva, que surpreendeu a gente. Então, caramba, Mauro, olha aqui como é que estão as redes sociais, o que a turma está dizendo e tal. E quando isso acontece, é muito gratificante, porque isso nos dá mais combustível emocional para produzir mais, para fazer mais. Enfim, é muito legal quando você faz alguma coisa que agrada a turma, que é útil para os nossos colegas. Isso começou a ter uma interação em rede social, então as pessoas começavam a conhecer e a conversar conosco, e vice-versa. Enfim, esse foi o nosso combustível lá no início. E aí a própria comunidade dos oficiais começou a demandar alguns temas mais específicos. Olha, vocês podiam falar sobre isso, vocês podiam falar também sobre esse outro tema, ou mais algum tema. E isso também foi nos dando combustível, e a gente chegou a uma conclusão, vamos começar a fazer alguns cursos? Porque o pessoal está pedindo tanto, e a gente já fala sobre temas assim, só que nos cursos a gente aprofunda mesmo, né? É diferente de fazer o que a gente está falando agora, Gerardo, Mauro, num bate-papo solto aqui, com uma linha de raciocínio, né? Nos cursos não, lá a gente aprofunda e conversa com a turma. Mas eu acho que para responder assim objetivamente a sua pergunta, nasceu de um projeto que era local e por conta da pandemia a gente migrou para o digital e naturalmente evoluiu. E aí começou a haver alguns convites para participar em eventos, em congressos e palestras. A gente saiu do digital e começou a conhecer as pessoas, olho no olho, cumprimentar pessoalmente, e aí dá um outro sentimento. E por isso estamos aqui hoje conversando com você. Do nada, 2 oficiais aqui de Alagoas, que por conta desse trabalho que a gente se empenha, a turma gosta, e a gente tenta contribuir com os colegas nesse sentido. E só um comentário engraçado, Geraldo, é que eu sempre odiei rede social. Eu sempre fui o cara que não usa rede social, está sempre ali escondidinho na dele, sempre discreto. Mas aí, quando surgiu esse projeto, essa oportunidade, eu fui obrigado, inclusive, a fazer o Instagram. E hoje, todo dia, quando eu abro o meu Instagram, está lá eu falando, não aguento mais me ver. Mas é um trabalho muito gratificante, como falou o Daniel. É bem importante mesmo esse trabalho. E assim, o Daniel já começou a falar até de alguns cursos, assim, quais são os principais cursos que vocês ministram na escola, assim, o que o pessoal tem demandado mais? Tá, nós temos 5 cursos hoje. Os principais, que é o que a turma pede muito, primeiro, avaliação de imóveis, e esse é um dos nossos principais cursos, e a gente consegue traduzir essa carga técnica do avaliador, que é uma atividade de perito, que vem da engenharia, que vem da arquitetura, que vem da agronomia, mas também é do oficial de justiça. Só que é uma atividade técnica e a gente tem muita dificuldade nisso. Então, por conta da minha formação na engenharia, eu consegui traduzir toda aquela linguagem técnica, juntei com o Mauro, e a gente traduziu para a língua do oficial de justiça para o judiciário.
Esse é o primeiro. E o segundo é sobre execução. E aí o Mauro versa muito melhor do que eu sobre isso, ele pode explicar melhor. Na verdade, são matérias complementares, né? A avaliação geralmente está dentro da execução, também pode ser feito no processo de inventário, ou criminal, reparação civil, mas geralmente é dentro do processo de execução. Então, a gente dividiu essas especialidades, né? A área de engenharia, que é especialista no direito, que sou eu, e aí a gente trabalha muito a atividade executiva, e hoje talvez seja um dos temas mais relevantes que a gente exerça, tanto a execução quanto a avaliação, que são interligados, por conta da evolução das nossas atividades, da evolução do uso de sistemas eletrônicos e da necessidade de ter uma execução no Brasil mais efetiva, né? Tendo em vista que é um dos maiores calos do Poder Judiciário. E também uma das matérias mais complexas que a gente tem mais dificuldade no dia a dia. Então, é uma matéria que eu gosto muito, o Daniel ama avaliação, eu amo execução, a gente está na área certa, por isso também que deu muito certo serem os principais cursos que a gente desenvolveu, porque existe uma demanda grande e a gente também gosta. Então, a gente vai desde a atividade básica, o conhecimento básico da execução, até a realização dos atos executivos, mencionamos o uso de sistemas eletrônicos e também falamos um pouco do futuro da execução no Brasil e o oficial de justiça como sendo uma peça-chave nesse desenvolvimento, nesse avanço. Esses são os nossos dois principais, Gerardo, que são muito solicitados, são muito... os alunos se interessam bastante em participar, e dentro dos cursos a gente tem fórum de discussão, lives, etc. Fora esses dois, a gente tem outros que são subsidiários, né? A gente fala sobre atos coercitivos, né? Que é o oficial de justiça em diligência, cumprindo ordem judicial, busca apreensão, prisão, afastamento do agressor do lar, enfim. A gente fala sobre produtividade na diligência, utilização de ferramentas eletrônicas gratuitas como Google em geral, Google Drive, Google Maps, comunicação eletrônica, que é um assunto mais novo, ele também está dentro desse curso de produtividade nas diligências. A gente fala sobre gestão de conflitos em diligência, que não é aquela que o oficial está dentro da audiência, né? Eu estou em diligência, estou na rua, e aí tem um conflito e eu preciso aprender a como lidar com isso. Então, gerenciamento de crise, comunicação não violenta, movimentos organizados, enfim, tem um psicólogo que lida com a gente também nesse curso. E tem o último que ainda não está disponível, mas ele está no forno, está sendo preparado. Nós estamos fazendo com o nosso amigo, nosso parceiro, Ricardo Prado, já é uma pessoa conhecida também no mundo dos oficiais de justiça. Ele é oficial lá do Tribunal de Santa Catarina e ele escreveu um livro do oficial de justiça conciliador. E é sobre esse tema, nós conversamos e estamos desenvolvendo um curso chamado Solução de Conflitos pelo Oficial de Justiça. E esse é um curso que vai abordar do primeiro ao último ponto, tanto da conciliação em diligência, como conciliação em audiência, enfim, não vou dar muitos spoilers ainda, tá para acontecer no início do ano que vem, e aí a gente vai convidar a turma em geral para participar deste. A propósito, todos eles estão lá no nosso site, com essa descrição, com programação, carga horária, tá tudo lá no nosso site, que a turma pode dar uma olhadinha depois, se interessar. Como é que é o site? O site é bem intuitivo, escoladeoficiais.com.br. O pessoal que quer conhecer assim, o trabalho de vocês também no dia a dia, para ir assim, se inteirando mais das novidades, pode acessar também nas redes sociais, né? Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o podcast de vocês também. Fala aí um pouquinho para o pessoal assim, quais são as redes para eles irem acompanhando. Tá, então vamos lá. O principal é o site, né? Que eu já falei qual é o endereço. Lá no site tem link para todas as redes sociais também. Mas basicamente a gente aprendeu, né, a utilizar o nosso canal no YouTube, Escola de Oficiais. Também no Instagram, Escola de Oficiais, @Escola de Oficiais, né? E são duas redes sociais com características diferentes. No YouTube nós fazemos os nossos podcasts, Mauro, eu, o Clayton também, que é o nosso diretor, são conteúdos maiores, como esse que a gente está conversando agora. Conteúdos maiores, mais densos, mais aprofundados, e a gente tenta exaurir as possibilidades do tema que a gente traz. Então, nós hoje tentamos colocar um vídeo por quinzena, com assuntos específicos para o oficial de justiça. Já no Instagram, o nosso perfil tem vídeos rápidos, né? Aquele vídeo que você está na fila do banco, está esperando alguma coisa, passa ali, arrasta, olha alguma coisa rapidinho. Então, são recortes dos nossos podcasts que vão para o Instagram com dicas do nosso dia a dia. Tudo muito voltado para o oficial de justiça. Nós também estamos no Spotify e no Deezer, para
áudios, né? E eu acho que é isso, já tem bastante coisa em relação à rede social, tudo resumido lá no nosso site. Quem diria, né? A gente estaria em tantas redes sociais assim. E, Gerardo, um pouco diferente do seu trabalho de podcast também, que é mais entrevista, né? Sim. O nosso trabalho é mais debate. Então, a gente até tem convidados, eventualmente, é difícil, mas a gente tem. No dia a dia, a gente discute entre nós aqui, a gente elabora um tema, se aprofunda nesse tema, e eu e ele aqui, mediado pelo Cleiton, normalmente, discute e aprofunda no tema, nós dois mesmo. Sempre que possível, a gente traz um convidado. Inclusive, esperamos você em breve aqui em Maceió. Ah, com muita honra, né? Vai ser bem Registrou, legal. Adoro o podcast de vocês. Eu vou assistindo lá, sempre tem novidades, assim, mesmo a gente com anos de oficial de justiça, a gente entra na prática ali, né? Vai repetindo, mas de vez em quando, assim, a gente tem que voltar a se capacitar para entender realmente ali o que é o motivo de estar fazendo o ato daquela determinada maneira. Vocês sempre trazem assim, novas visões sobre a nossa atividade. Eu adoro, eu consumo direto o conteúdo de vocês aí, né? Todas as redes, por isso que eu faço questão de divulgar para os colegas. E assim, os tribunais, vocês têm sentido apoio dos tribunais, né, nessa atividade da Escola de Oficiais, do TJ Lagoas, enfim, de outros tribunais? Como é que vocês estão percebendo essa recepção assim dos tribunais dessa ideia de uma capacitação específica para os oficiais de justiça? Gerardo, é um pouco triste falar isso, mas a gente não percebe o engajamento muito forte dos tribunais, não, de forma geral, tá? Isso acontece, não sei, por conta de falta de visibilidade do cargo do oficial de justiça, eu não sei se falta demanda ou requerimento ou provocação por parte do nosso cargo ou dos nossos representantes junto ao tribunal, junto a instituições, mas do nosso ponto de vista, na nossa experiência, isso ainda está muito aquém do que poderia ou deveria ser. O Mauro contou um pouco de quando ele ingressou na carreira, apesar da gente ter entrado pelo mesmo concurso, ele foi nomeado logo, eu demorei 2 anos para entrar. Mas logo no início, e eu acho que acontece, se não com todos, mas com a grande maioria, foi nomeado, entra em exercício, recebe sua pilha de mandados, boa sorte, você estudou para o concurso. E eu acho que é assim para a grande maioria. É difícil a gente ver uma capacitação ou nivelamento inicial, ou pelo menos frequente pelas instituições. Temos algumas exceções que eu posso citar pela experiência da escola, temos o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos convidou já para fazer uma capacitação continuada para os seus servidores. O Tribunal de Justiça de Sergipe, nosso vizinho, também nos convidou, e por sermos vizinhos, nós conseguimos fazê-lo de forma presencial. Então, nós fomos para Aracaju em algumas oportunidades e capacitamos 50% dos oficiais e executores de mandados de lá. Eles têm uma realidade bem peculiar que, depois, se for o caso, a gente entra nesse assunto. Nós estamos formando uma parceria, formatando ainda com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, especificamente sobre esse curso de solução de conflitos pelo oficial de justiça. E tivemos algumas já no passado também, com alguns tribunais do trabalho, o TRT8, que é lá do Pará e do Amapá, a Justiça Federal, o Tribunal Federal do Acre, TRT1, TRT5 em Pernambuco, TRF, aliás, TRF5 de Pernambuco, TRF1, que é do Acre, TRT, o Trabalhista 22, que é do Piauí, nós já tivemos algumas parcerias com eles, porém isso aconteceu em 2020, 2021, né? A gente sempre tenta e se coloca à disposição para ter algo continuado, mas se você fizer um apanhado disso que eu mencionei para você agora, é muito pouco em relação à necessidade dos oficiais de justiça do Brasil, e nós não falamos apenas dos oficiais estaduais, né? Temos aí a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Militar, Eleitoral, enfim. Eu acredito que todos eles demandam uma capacidade, se não inicial da carreira, mas sim continuada, na frequência que a instituição puder oferecer ou que o próprio oficial de justiça demandar da sua instituição. Sabe o que eu enxergo, Daniel, Gerardo? De forma bem breve, só para complementar. À vontade. O problema da visibilidade. Eu acho que tudo tem a ver com a visibilidade do oficial de justiça, que eu acho que é o nosso maior vilão para tudo. Então, na prática, tudo parte de nós. A maioria das participações dos tribunais partiu de pedidos dos oficiais ou das instituições,
que nos conheceram, né, fizeram parcerias conosco e acabou chegando nos tribunais. É muito rara essa iniciativa no serviço público vir diretamente do tribunal, pela natureza do serviço público, que a gente sabe que é difícil, e principalmente pela nossa falta de visibilidade. E a gente pode entender isso também, porque até as questões políticas que nós lutamos hoje, que vocês, na Unioficiais, lutam muito hoje também, partem de nós. Não parte do legislativo, não parte dos tribunais, parte das instituições, dos oficiais, e principalmente das instituições que nos representam. Por isso que a gente tem que dar tanto valor a elas, tem que incentivar e participar sempre que possível. Porque isso, na verdade, não é falta de interesse, ao meu ver, dos tribunais, é falta de visão. E a gente tem que levar essa visão para eles. Mauro, você tocou num ponto aí que é muito interessante, e aí eu já falo da próxima pergunta, que eu achei um projeto fantástico, e eu imagino que foi provavelmente assim, do seu conhecimento na área, dessa coisa da sua investigação com a parte da execução, para ter nascido esse projeto do núcleo de inteligência no TJ de Alagoas. Como é que isso aí aconteceu, né? Eu sei que você trabalha diretamente nesse núcleo de inteligência. Como nasceu essa ideia e como é que está funcionando? Quais são os resultados que vocês já estão conseguindo aí mostrar para a sociedade? O NIOG, né, o Núcleo de Inteligência, eu tenho esse orgulho de participar dele, eu coordeno esse projeto hoje. E, na verdade, foi um fruto de ideias das discussões das instituições. Não foi algo que foi discutido só em Alagoas. Isso foi discutido em outros estados primeiro, tentaram aplicar em outros estados, mas não estava ainda maduro o suficiente. Então, a ideia de que o oficial de justiça poderia produzir mais, poderia analisar informações e transformar aqueles atos que normalmente são negativos em atos positivos, foi inicialmente implantado aqui, em Alagoas. É um núcleo pequeno, que tem 3 objetivos, na verdade. O primeiro deles é localizar os réus não encontrados, especificamente em processos criminais, onde o interesse público é muito grande. A gente tem a finalidade também de prestar apoio aos oficiais de justiça em diligências complexas, em diligências perigosas. E também tem um viés na execução civil, que a gente ainda não está trabalhando, mas está previsto para que aconteça, que é a busca de bens, a busca patrimonial, para tornar a execução mais efetiva. A gente escolheu trabalhar com citação criminal, porque isso tem uma relevância muito grande, isso é muito bem visto pelos tribunais. E sem nenhum custo, só com custo de logística e trabalho, a gente conseguiu pegar os mandados negativos de citação dos oficiais de justiça, realizar novas diligências com o uso de sistemas eletrônicos, bases de dados, sistemas públicos também, como redes sociais, através da análise dessas informações, que é uma atividade de inteligência, propriamente dito, mas não é de segurança pública, a pessoa confunde muito, é uma inteligência processual, com o fim de localizar as pessoas, e a gente conseguiu transformar todos os mandados de citação, que eram ali em torno de 50% positivos, 50%, 55%, a gente, num período de uma semana, consegue converter para 87%, 85% de positividade. Em alguns dias, só utilizando uma logística, uma metodologia de inteligência e acesso aos sistemas eletrônicos. Esse projeto, como acredito que você bem saiba, vem sendo discutido no Congresso Nacional para que se exista essa função positivada no CPC de inteligência processual, para que não fique a cargo de cada tribunal desenvolver o projeto, mas sim que tenha um caráter legislativo, né? Essa discussão existe hoje no Congresso. Outros estados já estão desenvolvendo também núcleos de inteligência. Rio de Janeiro já está desenvolvendo, Rio Grande do Norte, agora recentemente Pernambuco também, e a gente espera que possa alcançar todo o Brasil e a gente traga ainda mais relevância do que eu falei agora há pouco, visibilidade para o oficial de justiça. Que maravilha, parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado. E assim, você falou dos sistemas aí, aliás, um resultado desse é espetacular, né? Para pular de 50% para 85% positividade é fantástico, é tudo que a gente quer, né? Mostrar para a sociedade que o trabalho dos oficiais de justiça é extremamente qualificado. E assim, você falou de acesso aos sistemas,
os oficiais de justiça do TJ Alagoas têm acesso a vários sistemas? Como é que isso está se operando, né? Porque isso é uma coisa dos últimos anos. Os tribunais demoraram um pouco, depois começaram a usar o sistema, os oficiais de justiça daí já estão bem adaptados. Quais são os sistemas que eles têm acesso? O nosso tribunal é muito conservador, assim como a maioria dos tribunais. É muito difícil conceder esses acessos aos oficiais de justiça, embora nós, naturalmente, devemos ter acesso a eles para poder localizar as pessoas. Hoje, a gente só tem acesso dentro do núcleo de inteligência. Os oficiais de justiça, em geral, só têm acesso ao nosso sistema, que é o SAGE. A delegação, o acesso a sistemas específicos foi para o MIOD. Então, nós temos alguns sistemas, o principal deles é o InfoSeg, que muitos têm acesso no Brasil, que é o Sistema de Informações da Segurança Pública. Nele, a gente tem informações sobre veículos, sobre empresas, sobre mandados de prisão, habilitação. Então, é um portal, né, da segurança pública que auxilia muito no trabalho. Esse é o principal sistema que a gente utiliza. Mas tem outros também. Tem o sistema da Justiça Eleitoral, que é bom nas vésperas das eleições, porque todo mundo atualiza. O nosso próprio sistema SAGE, que é um grande banco de dados com diversos processos, a gente utiliza muito também. Temos acesso ao monitoramento eletrônico de presos, a famosa tornozeleira eletrônica. De vez em quando a gente consegue pegar um réu ali e achar a última localização dele. Isso tudo a gente tem acesso diretamente. Esses são os principais, né? A gente está em fase de ampliação e a Corregedoria está analisando o acesso a outros processos, a outros sistemas, aliás, para que a gente tenha uma efetividade ainda maior. Então, sistema como Cisbajude, existe cadastro de endereços também lá para a gente buscar. Serasa-Jude, sistema de restrição de crédito. Isso também a gente está planejando buscar em breve. O Sniper, que é muito promissor para busca patrimonial, mas também para localização de pessoas, levantamento de dados. O CRC-Jude, que a maioria dos juízes já tem acesso. CRC-Jude é o cadastro de pessoas naturais e óbitos. Se está em dúvida se a pessoa está viva ou não, acesso ao CRC-Jude, que a gente vai ter em breve também. Mas a questão é que esses sistemas hoje, eles são acessíveis somente pelo núcleo. E assim que isso se sedimentar melhor, que a Corregedoria está para se manifestar em breve, a gente vai solicitar para que todo oficial de justiça tenha acesso a uma gama de sistemas específicos. Não todos, claro. Afinal de contas, não é todo oficial de justiça que vai poder, que vai ter como realizar essa atividade, mas ele ter à mão ali aquela ferramenta para auxiliar a diligência dele, para que ela seja mais segura e também mais efetiva, claro. Muito, muito bom. Aqui no DF, a gente tem filiados dos oficiais de justiça federais do Brasil todo. A gente contratou uma plataforma, né, Credilink, e a gente disponibiliza, né, login e senha para os oficiais de justiça no país inteiro. E assim, eu poderia arriscar que é o sistema assim que talvez assim esteja, posso arriscar, talvez seja o melhor assim para em termos de base de dados e de atualização de endereços, de WhatsApp, de telefone das partes. Deve estar entre os melhores do Brasil, né? Mas para a gente está funcionando muito bem, né? Assim, a gente consegue realizar muitos atos a partir da Credilink. Então, como o tribunal não ofereceu, a gente contratou direto pelo sindicato e ofereceu para os oficiais de justiça para que os oficiais trabalhem com mais informações, né? Porque lá também você consulta veículo, você consulta CPF, CNPJ, os sócios da empresa, você consulta os vários endereços da pessoa, os telefones mais atualizados, porque eles atualizam com lojas de eletrodoméstico, de celular, então as pessoas com frequência vão nesses locais, então é um sistema bem eficaz. Depois vocês testam aí também para ver se, né, ajuda, né, nesse trabalho fantástico que vocês estão realizando. Deveria ser obrigatório, né, Geraldo? Esse acesso deveria ser. Esse acesso deveria ser obrigatório para todo oficial de justiça. Deveria. Talvez partindo de nós, assim, também, do próprio sindicato, contratando e mostrando para o tribunal o resultado, eles passem a se interessar pelo tema. A importância da atuação sindical, né, Geraldo? Sim. A importância da atuação sindical no fortalecimento da categoria que se representa. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, pegar um gancho que o Mauro falou há pouco, sobre a visibilidade do oficial de justiça em relação ao investimento ou participação do tribunal para a categoria, misturando isso um pouco com a nossa experiência.
Eu citei há pouco aqui algumas parcerias que nós fizemos com alguns tribunais. Eu, salvo engano, eu falei 7 ou 8 tribunais específicos. Todos eles, se motivaram por conta da busca pelo próprio oficial de justiça. Então, não foi o tribunal que falou, hoje eu estou a fim de capacitar os meus servidores. Vou buscar o que existe no mercado. Vou buscar o que existe disponível no Brasil. Não funciona assim. Então, talvez essa voz aqui, nossa conversa, ecoe para os demais colegas, querendo dizer o seguinte: não adianta você ficar sentadinho na cadeira esperando que o seu tribunal faça, que as coisas aconteçam. Tem que partir de você, tem que partir da gente, tem que partir disso que a gente está fazendo aqui, para que isso possa chegar lá aos tribunais, às instituições, e os administradores se perceberem, poxa, é verdade, existe essa categoria, a atividade deles, de fato, é importante, é fundamental para o judiciário, eles estão demandando uma certa capacitação e nos dizendo que com isso vão conseguir trazer melhores resultados. Então, isso só chega lá se o que a gente está fazendo aqui acontecer, se os colegas, que assim, isso é meio raro, né? Não é todo oficial de justiça que está fazendo podcast, que está falando com vídeo e tal. Não é a nossa missão principal. Mas os colegas que estão em diligência, que estão no dia a dia no seu trabalho, se juntarem, se reunirem, chamarem o seu representante, o sindicato, a associação, e conversar com o tribunal. Tem que partir do oficial de justiça para a instituição. Partir e acompanhar. Eu fiz questão de fazer esse gancho aqui para que isso fique registrado, e eu sei que com o tempo a gente começa a repetir isso, você fala isso, outros colegas passam a falar isso, e de repente a nossa voz pode ecoar na cabeça aí de todos os colegas no Brasil. Perfeito. Eu acho que assim a gente tem que dar uma nova visão para os oficiais de justiça no Brasil todo. A gente tem que ter cursos permanentes de capacitação, desde o curso de formação até depois, assim, pelo menos uma vez no ano o oficial tem que fazer alguma coisa. Ali são várias atividades, são várias atribuições, então ele entender um pouquinho melhor da execução, ele entender os sistemas, isso tudo vai melhorando o trabalho que é oferecido para a sociedade. E aí, a partir daí a gente consegue cobrar mais valorização para os oficiais de justiça, né? Porque se a resposta que a gente oferece é melhor, significa que o nosso cargo é relevante, né? O nosso cargo muda a vida das pessoas, então deve ser valorizado dentro do Poder Judiciário. Sem dúvida. E já encaminhando para o encerramento, eu queria ouvir de vocês aí, com essa experiência toda que vocês já têm, né, com essa bagagem intelectual de aprofundamento dos temas, com, né, tudo que vocês têm conversado com os colegas do país inteiro, qual é a visão que vocês têm do futuro do cargo do oficial de justiça? O que seremos nós daqui a alguns anos? Nós seremos mais importantes como agentes de inteligência, como o cargo que se preocupa mais e traz mais resultado no processo, e como pessoas, como funções que vão conseguir atuar de forma mais eficiente no processo. Trabalhar para a sociedade e não só fazendo diligências externas, né, porque essa é a nossa atribuição, é inerente ao cargo, diligência, rua, carro, moto e estradas, mas isso pode ser trazido mais para inteligência mesmo, literalmente, como é o projeto que o Mauro está coordenando aqui hoje, como pesquisa patrimonial, deixar de ficar se preocupando tanto com diligências presenciais para comunicação processual, por exemplo, como fazer citação, intimação, notificação. Então, hoje já é indiscutível, a tecnologia já nem bateu mais a nossa porta, ela já derrubou a nossa porta e está sentadinha do nosso lado. Então, trazer ferramentas eletrônicas, lidar com isso, como com ferramentas eletrônicas, e ser mais eficiente nos processos, por meio digital, por meio de estudos prévios, por meio de participação mais direcionada nos processos, com resultado voltado para a sociedade. Então, eu acredito que o oficial de justiça ele vai sair em diligência, ele deve sair em diligência, mais para resolver atos coercitivos, onde a presença do oficial do judiciário na sociedade ela é obrigatória, ela é necessária, e não se importar, não, que não é essa a palavra, mas não se empenhar tanto naquelas atividades que podem ser resolvidas de forma eletrônica, digital, mais rápida, mais célere, muito mais ágil no processo. Ou seja, gastar energia, depositar energia onde ela deve ser mais eficiente, tanto para o processo quanto para a sociedade. Eu acredito que esse é o futuro do oficial de justiça. Mas, assim, só para complementar essa questão da comunicação que o Daniel falou,
sempre vai haver necessidade do oficial de justiça, sempre a gente vai ter matérias em que, especialmente a citação, vai ter que ser pessoal, mas eu concordo com ele. Menos comunicação e mais atos executivos. Atos executivos em geral, atos materiais, onde é transformado ali o direito em realidade. O trabalho de gabinete transforma a realidade num direito. O nosso trabalho executivo transforma o direito, transforma uma decisão, uma norma, em um fato. E a gente precisa ser utilizado para isso. Então, o agente de inteligência que o Daniel falou não é só de inteligência, é inteligência e execução. As matérias são interligadas. Para que eu possa trazer efetividade e o processo executivo, e eu não falo só execução por quantia certa, execução em geral, obrigações de fazer, de entregar, de pagar, para que eu possa mudar esse mundo jurídico para um mundo fático, eu preciso de informação e eu preciso de atos materiais. E quem vai fazer isso é o oficial de justiça através de uma análise do mundo jurídico, de uma análise dos dados e do mundo real. Ninguém melhor do que aquele que exerce atividade externa, que faça análise dos dados para poder atingir um resultado. Então, a gente vai ter no futuro, e já estamos tendo hoje, projetos específicos como o NIOGE, como projetos de busca patrimonial, que tem como vanguarda o TRT de Campinas, e outras atividades correlatas que envolvem a localização de pessoas, a localização de bens, para a efetiva realização do ato processual. E o objetivo do serviço público, de qualquer atividade, na verdade, é a gente alcançar mais resultados com menos atos, e com atos mais econômicos. E o oficial de justiça, ao nosso ver, já é peça fundamental nessa atividade. A gente precisa desenvolver cada vez mais esse tema e tentar criar cada vez mais projetos no Brasil que envolvam essa atividade. E nós temos uma possibilidade, um tema que ele vem sendo falado aos poucos, e na minha opinião ele é muito efetivo, que é a gestão por competência, por meio de núcleos especializados. A gente conversou aqui sobre o núcleo de inteligência, mas existem no Brasil também núcleos de avaliação, núcleos de apoio, vários núcleos de conciliação que já existe aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, onde o oficial de justiça, que é treinado, capacitado, ele faz parte desse núcleo dentro da nossa central de mandados. Então, aquilo que não é resolvido na rua, antes do processo voltar, ele passa por esse núcleo de conciliação por oficiais de justiça e, em geral, já volta para o juiz concluir o processo. Enfim, eu acredito que gestão por competência, e obviamente o nome já diz, né, que é pela habilidade de cada pessoa. Então, você é o cara que é desenrolado em avaliação? Núcleo de avaliação. Você é o cara que gosta de fazer pesquisa patrimonial? Você é o cara que gosta de fazer apoio? É o cara que gosta de lidar com polícia? É o cara que gosta de ser mais ostensivo? Eu acho que isso também é uma tendência e eu acredito que isso é muito eficiente para, como o Mauro falou, né, concretizar a decisão do juiz. Enfim, eu acho que esse é um pensamento e é uma tendência e é talvez uma necessidade para a evolução do oficial de justiça no nosso panorama atual. Excelente, né? Não esperava outra coisa, né? Dois grandes professores aí, né? Já dando perspectivas, né? Do que é o futuro dos oficiais de justiça. Daqui a alguns anos a gente vai assistir esse podcast e eu tenho certeza que muita coisa vai se concretizar do que vocês profetizaram agora aí. Gente, eu queria agradecer demais a vocês, né, pelo tempo de vocês, por terem aceitado o nosso convite para vir aqui engrandecer, né, o conhecimento dos nossos telespectadores. Vocês têm um conhecimento incrível e agregam muito valor para a atividade do oficial de justiça. Esse projeto da Escola de Oficiais é fantástico. Assim, que a gente puder contribuir, a gente quer, né, assim, levar isso para as pessoas, convencer os tribunais da necessidade de oferecer cursos específicos para os oficiais de justiça, e nada melhor do que começando com uma escola já consolidada, já respeitada entre os oficiais. Parabéns por esse excelente trabalho. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre às ordens, à disposição, tanto para o bate-papo, como para alguma dúvida, como para contribuir com as instituições, como para capacitar os colegas. Nossos cursos evoluíram, eles eram com acesso por 3 meses, agora todos eles estão com acesso e acompanhamento por 1 ano. Estamos à disposição de todo mundo que quiser participar conosco. Estamos muito honrados pelo seu convite. Obrigado, Gerardo. Muito obrigado, Gerardo. Esse trabalho que você faz aqui é fundamental e é uma satisfação enorme poder estar aqui com você. E já ficou o convite, viu?
quando estiver disponível, Maceió, a gente vai gravar o nosso, você vai ser o nosso entrevistado. Muito obrigado pela participação. Obrigado vocês aí, com certeza estarei em Maceió, adoro essa terra e a gente vai, né, poder fazer mais um outro programa, né, eu do outro lado da mesa aí, vai ser um prazer também. Gente, mesmo. é isso aí, hoje conversamos aqui com Daniel Faião e Mauro Faião, ou são os responsáveis pela Escola de Oficiais, tenho certeza que foi de grande utilidade para todos os oficiais de justiça do Brasil, queria agradecer a vocês mais uma vez a audiência, até o próximo podcast, um forte abraço.